Então vamos agora ao primeiro texto, que é o Salmo 133, um salmo bem conhecido por todos nós. Salmo de número 133. Antes, enquanto os irmãos procuram, agradecer ao conselho da igreja que aprovou o convite. Aqui agradeço muito ao conselho, juntamente com o pastor, pelo privilégio que eu tenho de estar aqui. Salmo 133, é um cântico de romagem, ou de degraus de Davi. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, Deus está desenvolvendo ao longo da história um grande projeto. E esse projeto é de formar para si um povo que ele quer formar a partir de todas as nações, tribos, raças e povos. E ele, após a queda, ele vem formando esse povo. Nós temos que entender que temos um altíssimo privilégio de fazer parte desse projeto, de fazer parte desse povo. Naquele grande dia, quando Cristo voltar, nós veremos uma multidão incontável de irmãos e irmãs em Cristo, de todas as épocas, que foram alcançados pelo Evangelho, que creram no Senhor Jesus e que foram redimidos completamente. Nós iremos então adorar ao Senhor na Nova Jerusalém, na Praça Central, e nós então iremos adorá-lo por toda a eternidade, como nós cantamos algumas músicas que falavam sobre isso. Essa esperança futura é que torna preciosa a nossa caminhada aqui. Essa esperança e certeza futura é que torna um culto aqui especial. É isso que torna esses momentos aqui tão edificantes. Mas por melhor que sejam esses momentos, e por mais edificados que sejamos nesses momentos, verdadeiramente, esses são apenas introduções de algo incomparável que ainda nos aguarda. De tal maneira que a nossa vida cristã tem que ser escatológica. A nossa caminhada cristã tem que ser para frente, para cima, voltando para a nossa casa. A nossa caminhada não pode ser apegada a questões transitórias. Nós temos que entender que sejam bênçãos, sejam dificuldades, sejam lutas ou grandes alegrias, todas elas passam rapidamente aqui na nossa caminhada. Mas o que nós temos que entender é que todas estas coisas nos preparam para algo muito maior, algo que não podemos imaginar. E é quando nós olhamos para essa situação, para esse contexto todo que eu estou contando, há 17 anos como igreja emancipada, mas há 18 que o trabalho vem sendo feito aqui através do pastor Joel, esta igreja tem desfrutado destas bênçãos, tem desfrutado da edificação da comunhão, tem desfrutado do crescimento. E ela tem que viver isso com grande alegria, mas sempre entendendo que tem muito mais depois do rio. Então eu quero falar hoje, baseado no Salmo 133, o povo que sobe e a bênção que desce. O povo que sobe e a bênção que desce. Vamos lá. O verso 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O primeiro ponto que eu quero destacar é o povo que sobe para adorar. Quando nós vamos estudar os Salmos, nós temos que entender algumas coisas que eu vou tentar aqui ser breve e didático, para não demorar, mas eu tenho que falar para você sobre isso, porque amanhã eu vou falar de manhã sobre isso ainda, no Salmo 78. Mas vocês sabem que nós temos 150 salmos. E esses salmos formam coleções. E as coleções são inspiradas. Não é apenas a escrita, o autor do salmo que é inspirado. Os compiladores, os editores, os que montaram esses 150 salmos da maneira que está, também são inspirados.
Os 150 salmos foram distribuídos, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver isso, em 5 livros. São 5 livros, que durante mais ou menos 1000 anos, eles foram sendo editados para chegar a esse ponto aqui. Cada um desses livros, desses 5 livros, e são 5 livros, porque refere-se aos 5 livros de Moisés, o Pentateuco, então é uma referência à lei. Esses 5 livros, cada um dos livros tem um tema principal. E esses temas principais, eles se conectam um ao outro progressivamente, didaticamente. E eu vou aqui falar para você entender isso. Nós temos o livro 1, que é do Salmo 1 ao 41. Qual é o tema do livro 1? Confrontação. Se você olhar o Salmo 2, fala que os reis, os príncipes, os povos conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Há uma conspiração dos reis, dos povos, contra o Senhor e o seu ungido. Ali o ungido é Davi, mas ele aponta para Cristo, que é o ungido do Senhor. Então, o livro 1 fala do reino do Senhor com o reino do ungido como um só, enfrentando oposição dos inimigos da terra. As nações não querem que ele cresça, que ele prospere. Já no livro 2, que é do Salmo 42 ao 72, o tema é comunicação. Que comunicação? Deus está exortando as nações que conspiram ao arrependimento. Aceitem, sujeitem ao meu reino do meu ungido, porque senão eu vou exercer a minha ira. No livro 3, que é do Salmo 73 ao 89, devastação é o tema principal. Se você lembrar do Salmo de Asaf, 73, ele fala que ele quase perdeu a fé, porque ele observou os ímpios, ele observou a prosperação dos perversos e parecia que não valia a pena servir ao Senhor. Mas depois ele entendeu que o fim desses homens será terrível. E ele termina o Salmo 73 falando que ele tem a esperança no Senhor. Então, o livro 3 fala, ele foi montado durante o cativeiro da Babilônia. E o povo está desanimado, parece que os ímpios prosperaram, parece que eles venceram. O templo está destruído, a cidade está destruída, então parece que Deus não vai cumprir a sua promessa redentora. Parece que o ungido da casa de Davi não virá. Mas aí quando você vai para o 4º livro, que é do Salmo 90 ao Salmo 106, o Salmo 90 começa, que é um salmo de quem? De Moisés. E ele é colocado ali porque é no retorno do povo para Jerusalém, para a reconstrução. E aí começa com o salmo de Moisés dizendo, Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Você vai encontrar Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabe o que quer dizer? O livro 4 é de maturidade. A maturidade não é... A maturidade é você continuar caminhando com Deus em meio às lutas e dificuldades, tendo a certeza que Ele cumprirá a sua promessa consumadora. Então, o 4 é maturidade. E o livro 5, que é do Salmo 107 ao Salmo 150, que é onde está o nosso Salmo, 133. Esse 5º livro é de consumação. Se você olhar os últimos 5 salmos desse 5º livro, ele começa com aleluia e termina com aleluia. E o último salmo fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Os crentes com a certeza de que chegarão lá. E que a nova Jerusalém chegará. E que eles serão vitoriosos. Então vamos lá para o nosso salmo agora? O nosso salmo 133 está no livro 5, que é de consumação. Só que dentro desse livro tem temas menores, coleções menores. E o nosso salmo está entre os salmos de degraus, ou salmos de subida. E esses salmos de degraus, que são 15 salmos, eles vão falar, eram salmos que eram cantados enquanto o povo subia para o templo, para adorar. Então, por isso que o tema é subindo para
para a presença do Senhor, a ideia de subir aqui, é porque esses salmos eram cantados enquanto as tribos subiam peregrinando para comemorar as festas principais, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Então, eles iam cantando esses salmos até chegar em Jerusalém. E por que eles são 15 salmos? Porque provavelmente eles correspondiam aos 15 degraus do templo. É como se cada salmo fosse um degrau do templo. E aí, quando nós pensamos em tudo isso, você pensa assim, mas pastor, isso é cansativo, mas não é, é edificante. Você pode olhar para a Bíblia de duas formas. Você pode olhar para a Bíblia como Lego. Sabe o Lego, quando usa para criança brincar? Monta o que a sua criatividade tiver para montar ali. Muitos podem pegar a Bíblia como Lego, pegar as passagens da Bíblia e montar o Lego que quiser. Mas a Bíblia é como quebra-cabeça. As peças já vieram fabricadas, montadas, estabelecidas pela mente que está por trás dos autores, o Espírito Santo. Então, nós temos que entender como essas peças se encaixam, conforme ele estabeleceu, para olharmos o quadro todo. E é isso que eu estou tentando fazer, montando peças aqui, para a gente poder enxergar o quadro todo, e depois olhar a peça do Salmo 133 dentro do quadro todo. E essa é a minha intenção. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer isso com clareza em pouco tempo. Quando nós olhamos para o Salmo 133, isso que eu estou falando aqui, eu dei curso 2 anos, então resumir aqui bem rapidamente. Quando nós olhamos para o Salmo 133, ele tem que ser entendido em 3 etapas. Primeira, quem escreveu o Salmo 133? Davi. Quando ele escreveu? Quando as tribos estavam em briga após a crise do final do reinado de Saul. Então esse é o momento. Por isso ele está tão feliz agora com as tribos reunidas. Segunda fase que temos que entender esse salmo. Ele foi colocado dentro da coleção aqui, no 5º livro, que é depois que o povo está voltando da Babilônia. Então nós temos que entender a importância dele para um povo que está voltando do cativeiro, está reconstruindo o 2º templo, e estão agora sendo reavivados. Terceira fase desse texto. Nós, igreja, e a nossa peregrinação para a consumação. Está claro? Vamos continuar, então? Só vou precisar de água. Tem aqui embaixo. Eu falo muito. Né? Vamos lá. Vamos agora para o texto. Verso 1. Davi fala, como é bom e agradável. Quando Davi fala assim, ele está falando com muita emoção. Não é assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. São emoções que estão no coração de Davi, ao ver agora que o seu reino está sendo abençoado. As tribos estão se unindo para adorar ao Senhor. E ele diz, como é bom. Quando ele fala a palavra bom, ela foi usada quando Deus, lá em Gênesis 1, ele usou várias vezes, mas lá em Gênesis 1:31 diz que Deus viu tudo que ele havia feito e era muito bom. Agora Davi diz que é bom que o povo de Deus esteja reunido para adorar a Deus. Ou seja, Deus se agrada do seu povo reunido e ele abençoa quando o seu povo reúne para o adorar, porque isso é bom. O Criador dos céus e da terra diz, é bom que meu povo se reúna para me adorar. E o salmista está dizendo, é bom e agradável diante do Senhor esta união. Quando ele diz aqui agradável, ele está dizendo, é bom e gracioso que o povo de Deus se reúna. Porque a reunião do povo de Deus para adorar o Senhor é graça de Deus. Você está aqui porque é graça de Deus. Eu estou aqui porque é graça de Deus. Estou aqui renovado porque é graça de Deus. Senão eu estaria em outro lugar adorando, que era melhor para mim, mas não para quem ficasse. É graça de Deus. Eu costumo dizer para a minha igreja o seguinte, digo a vocês, porque o que eu prego lá, eu prego aqui.
Eu falo para a minha igreja, você acha que é privilégio seu, é privilégio de Deus você estar na igreja? Você acha que Deus fica emocionado como Ele precisa de você na igreja? Que Ele sem você, Ele não é ninguém? O que seria da igreja sem você? Não. Se você não o adorar e não o servir, a igreja vai continuar. E Ele vai chamar outros. Mas o privilégio é nosso. O privilégio é nosso de estar aqui. O privilégio é de vocês estarem aqui há 17 anos. Quando ele diz bom e agradável, ele está dizendo que esta união, ela vem do alto. Ela não é produzida por homens, por artimanhas humanas. É Deus quem promove esta união. Se você, há outros, nos Salmos há outras vezes que esse termo é usado, no 147:1, por exemplo, ele diz, louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. É agradável, é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Quer dizer que nós temos que entender à luz dos Salmos que é bom e agradável a Deus a nossa comunhão. E é bom e agradável ao povo dele o adorar em união. Compreendeu? É bom e agradável a ele a nossa união, e é bom e agradável para nós a nossa união. O Senhor Jesus orou por nós e pela nossa união. Na sua oração sacerdotal em João 17, verso 20 e 21, ele diz, não rogo somente por estes discípulos ali, mas também por aqueles, nós, que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam união. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo que orou por nós, para que nós crescêssemos por meio da sua palavra, e que nós nos tornássemos um só povo para o adorar, para representar perante o mundo, manifestar ao mundo a união do Pai e de Cristo, porque a nossa união representa a união dele com o Pai. Em Efésios, Paulo fala sobre a união da igreja, há vários outros textos. Em Efésios 4:1, Paulo diz que o nosso chamado está relacionado à comunhão da igreja. Ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que fostes chamados. E aí ele fala da comunhão. Ser cristão é lutar pelo aperfeiçoamento da comunhão da igreja, para que Deus seja honrado. Quais coisas aprendemos nesse primeiro ponto? Nós somos o povo que sobe para adorar. Quando nós nos reunimos aqui através de Cristo, e eu lá, com o meu povo lá em Limeira, e outros irmãos espalhados pelo mundo, nós entramos através de Cristo pelo santo, e pelo novo e vivo caminho, no santo dos santos. A nossa adoração não fica contida na terra, ela sobe como aroma suave na presença do Senhor. É bom e agradável a Deus a comunhão do povo que o adora, e é bom e agradável para nós esses momentos tão preciosos. Não é agradável e edificante? Segundo ponto, para você não cansar da minha exposição. Vamos lá. Verso 2, olha aí o verso 2, o Salmo 133. Vamos montar o quebra-cabeça. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Agora eu vou falar sobre a bênção que desce. Tem um povo que sobe, que eu estou usando do povo subindo para Jerusalém para adorar, para bendizer ao Senhor, para a presença do Senhor. E agora o povo, a bênção que desce para esse povo que está subindo. Quando nós olhamos aqui nesse Salmo 133, ele está entre 15 salmos, lembra? 15 salmos que são os 15 degraus. Cada um desses salmos tem um propósito didático, eu vou resumir aqui para você entender. Olha o quebra-cabeça, vamos montar mais pecinhas aqui.
Quando você olha no Salmo 122, verso 4, 122, verso 4 diz assim: para onde sobem as tribos do Senhor? A ideia de degrau, subir. Está subindo para adorar ao Senhor. Então, no começo dos 15 salmos, fala do povo já indo, subindo, peregrinando. E aí, quando eles estão subindo, no Salmo 123, verso 1 a 2, os olhos desse povo estão voltados para o céu. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Esse povo sobe olhando para o céu. Lá no Salmo 125, verso 2, fala que, como em redor de Jerusalém, o Senhor está em redor do seu povo. Esse povo que está subindo, olhando para os céus, está cercado pela proteção do Senhor, na sua peregrinação, na sua caminhada. No Salmo 126, verso 4, diz que ele restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Esse salmo está aí para dizer o seguinte: ele é o que restaura o seu povo, ele é o que restaura a sorte do seu povo, é ele que vai restaurar o seu povo que está voltando para Jerusalém. O Salmo 132, verso 13 e 14, vai mostrar que Sião, onde estava o templo, é a morada do Senhor, e ele escolheu ali Sião para ser a sua morada. O povo está indo para o repouso. Nós estamos indo para o repouso. Um descanso ainda nos resta, Hebreus 4. Esse descanso é a Nova Jerusalém. E eles estavam indo para lá, para apontar para o nosso descanso. Aí esse povo não está subindo? Esse povo não está olhando para o céu? Esse povo não está clamando por Deus? Aí o 133 diz, ele desce. O povo sobe e Deus desce, para encontrar com eles no templo. E aí você viu esse verbo aí no 133. É como o óleo que desce. Desce para a barba, desce para a gola. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes. Veja, desce, desce, desce. E ali estabeleceu o Senhor, ali ordenou o Senhor a sua bênção. Que bênção que é essa? Presença de Deus com o seu povo. Tem bênção maior que essa? Vamos lá, para eu não empolgar mais e falar uma hora mesmo. Vamos lá. Quando começou a nossa subida para adorar? Vamos entender esse contexto todo para nós, igreja. Não tem mais templo em Jerusalém. Aquele templo apontava para o verdadeiro templo que é Cristo. Nós somos parte desse templo, nós somos o corpo de Cristo. E nós estamos adorando. Paulo diz em Efésios 2 que nós estamos sendo edificados sobre um fundamento. Profetas, apóstolos e Cristo é a pedra angular. E nós somos as paredes desse templo para a habitação de Deus. Então nós estamos subindo. E um dia Deus vai habitar plenamente conosco na Nova Jerusalém. Mas Ele habita conosco enquanto aqui caminhamos, através do seu Espírito e através de Cristo que guia a sua igreja até a consumação. Então, todas as vezes que nos reunimos para adorar, nós estamos subindo a presença do Senhor e Ele desce. E a sua bênção desce sobre a união do seu povo. Mas quando começa esse preparo para a subida nossa, para receber a bênção, que é a presença de Deus com o seu povo? Sabe quando? Na segunda-feira. Eu sempre falo para a minha igreja que eu prego para preparar eles para segunda-feira. Porque ser crente é todo dia. E eu quero aqui só falar de crentes do passado, que eram os puritanos. E eles diziam o seguinte: vocês conhecem bem, porque eu também sou goiano, e eu tenho certeza que a linguagem, se eu falar na capital de São Paulo, eles não vão entender muito, não. Fogão a lenha. Todos nós entendemos bem. Na minha igreja tem muito mineiro, então também eles entendem muito bem. Não tem que explicar o que é o fogão a lenha. Mas nós sabemos que o fogão a lenha tem que ser colocada no sol, não é? Para secar. Porque aí quando coloca ela no fogão a lenha, pega fogo, não é? Mas os puritanos diziam, se você coloca a sua lenha na chuva, ela vai encharcar
e ela não vai pegar fogo no domingo. Então, se você não coloca a sua vida no sol da justiça que é Cristo na segunda-feira, com vida piedosa, buscando o Senhor, não adianta achar que aqui vai pegar fogo. Não vai, porque a culpa é sua. Não é do pastor. Posso falar, né, pastor, assim? É meu jeito. Então, eu não tenho duas caras. A culpa é sua. Não é da equipe de louvor. Não é do pastor Rafael, do pastor Joel, dos presbíteros da igreja. Porque eu e você tem que colocar a lenha no sol da justiça. Devocional, oração, busca diária, luta para ser santo diante de Deus. E aí, então, no domingo, pega fogo. Quando o Senhor Jesus expôs as Escrituras aos 2 discípulos a caminho de Emaús, e ele desapareceu, não nos ardia o coração, quando ele nos expunha o quê? As Escrituras. Coração de crente que não arde pelas Escrituras, está encharcado pelo mundo. E a culpa não é do pregador. A culpa é de quem está ouvindo. Vamos lá. Senão nós vamos ficar com raiva de mim, não vem ninguém amanhã, né? Vamos lá. Quem mandou orar? Fiquei bom. Agora vamos lá. Estou normal já. O que nós temos aqui nesse texto? Nós temos aqui aspectos relacionados a Cristo, a unção, sacerdócio, orvalho, Sião. Quando Davi fala assim, esta união, que eu estou tão feliz, eu só posso comparar poeticamente, porque Salmos é poesia hebraica, poeticamente, eu posso comparar com duas coisas para que vocês entendam. E o povo lá entendia perfeitamente. O óleo que descia sobre Arão, sobre o sacerdote de Arão, sobre a barba. Tem quem que acha que não pode ter barba, mas Arão tinha barba, pastor. Nós temos barba, não por isso, mas não é pecado ter barba. E descia a unção sobre a cabeça de Arão, sobre a sua barba, na gola e no peitoral sacerdotal dele, onde havia as pedras com os nomes das tribos, para mostrar que a unção de Deus estava sobre o quê? A união das tribos. E quando isso acontecia no culto, então o que está mostrando aqui para nós? Que esta unção sobre Arão, ela mostrava a bênção de Deus, simbolicamente, sobre a união do povo. Agora, quando a unção de Arão apontava para o Espírito Santo como a unção, não é? Os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos e os sacerdotes eram ungidos no Antigo Testamento, não é? Muito bem. O Senhor Jesus, no batismo, foi ungido pelo próprio Espírito Santo, como rei, profeta e sacerdote. Os reis, profetas e sacerdotes ungidos no Antigo apontavam para o ungido do Senhor, que é Cristo. O Espírito Santo desceu sobre ele. No Pentecoste, Cristo estava já à destra do Pai. Então o Espírito Santo desceu sobre o seu peitoral, sobre o seu corpo, a igreja. A igreja é ungida do Senhor, porque o cabeça foi ungido e desceu para a sua igreja. Nós somos ungidos do Senhor, pelo próprio Espírito Santo. Então, quando nós nos reunimos, nós estamos unidos por causa da obra do Espírito Santo, que nos regenerou, que nos santifica, que nos capacita, para que nós adoremos ao Deus triuno. Nós não o adoramos por nossa própria capacidade. Eu poderia preparar um belo sermão aqui, mas se ele não me capacitasse, e se ele não aplicar a obra em você, não adianta falar nada. Quem convence, quem transforma, quem santifica, é Ele. Vamos lá. Termina, pastor, vamos lá. Verso 3. Ele fala que é como o vale do Hermon. O Hermon é um monte maior daquela região. E lá tem 3 montanhas, e há um pico maior. E aí ele usa, dizendo que do orvalho, porque do Hermon, como ele é muito alto, há neve no seu pico. E dele é uma das fontes do Rio Jordão, principal. E o Rio Jordão cruza de um reino ao outro, naquele contexto. E aí, quando ele fala isso, ele está usando uma liberdade poética, como ele tinha. Não é que o orvalho caía, vinha lá do reino do norte, descia, chegava nos campos do reino do sul. Não tinha como isso acontecer. Mas ele está usando isso apenas metaforicamente, para dizer
que a bênção vem do alto para o seu povo, unindo o reino do norte e o reino do sul, as tribos do norte e as tribos do sul. E Deus não quer divisão entre o seu povo, Deus quer a união do seu povo, e assim será na consumação dos séculos. E ele fala assim no verso 4. Ele fala, aliás, no Salmo 122, verso 4. Ele fala para renderem graças ao nome do Senhor. Ele fala, quando a ideia aqui do orvalho da bênção descendo, verso 3 diz, ali ordena o Senhor a sua bênção. A ideia de ordenar a bênção aqui, irmãos, verbal, de forma verbal no texto em que foi escrito, na língua em que foi escrita, sem ficar com sofismas, mas apenas o que é necessário, há uma força muito forte nessa expressão. Ordenar aqui não é ordenar, é algo assim, extremamente intenso da parte de Deus. Ali, quando o seu povo reúne para o adorar, ali o Senhor ordena a sua bênção. E quem é que ordena essa bênção? O Criador dos céus e da terra, o libertador do povo de Israel do Egito, o conquistador da terra para o seu povo, o Deus que habita no meio do seu povo, o Deus que encarnou entre o seu povo e tabernaculou conosco, como está em João 1,14, o Deus que ressuscitou dentre os mortos, o Deus que caminha com a sua igreja até a consumação dos séculos, o Deus que voltará em glória para restaurar a sua igreja. Ele abençoa e ordena a sua bênção na união daqueles que lhe pertencem. É o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que ordena a bênção. O Pai ordena a bênção sobre o seu povo. O Filho garantiu a bênção para o seu povo. Cravou de uma vez por todas a nossa dívida na cruz, triunfando sobre principados e potestades. Colossenses da meia-noite. O Espírito Santo aplica esta bênção conquistada por Cristo em nós, e Ele é o selo da promessa. Estou finalizando. Calma aí. Estou de verdade. Vou beber água um pouquinho. Lembra que eu falei no começo? Que o Salmo 133 tem sido entendido em 3 etapas? Lembraram? Quando Davi escreveu a primeira etapa. Reestruturação da nação. Reunião das tribos. Depois do péssimo e perverso rei Saul. E invejoso Saul. A casa de Davi foi estabelecida. E da casa de Davi saía o filho de Davi. Eu estava e me emocionei com aquela música. Eu sou ruim de guardar nomes. Mas não havia música muito cristocêntrica. E eu me emociono muito com músicas cristocêntricas. Porque a Bíblia é cristocêntrica. Segunda etapa do 133. Ele foi colocado numa coleção de um livro, do 5º livro, que foi montado após cativeiro. Então está falando da esperança e da reconstrução da nação. Eles estão com esperança que Deus vai reconstruir a nação, reconstruir o templo, reconstruir o culto, e virá aquele da casa de Davi que vai restaurar todas as coisas. Mas ele não veio naquele período. Terceira etapa, a nossa. Nós somos o Israel de Deus. Paulo diz em Gálatas claramente. Nós somos a igreja de Deus. O povo de Deus. Pedro fala isso. Povo de propriedade exclusiva de Deus. As mesmas coisas que foram ditas a Israel em Êxodo 19. Pedro fala, é a igreja. A igreja é o Israel de Deus. Formada por judeus e gentios alcançados pela graça. E nós agora nos reunimos em vários lugares do mundo, como agora, para adorar o Senhor. Subimos à casa dele para adorar, com a esperança da consumação. Nós estamos peregrinando nesse mundo deserto.
E Deus não nos dá muitas bênçãos aqui, porque a gente acostuma e quer ficar aqui. Você não está no resort espiritual, esqueça isso. Deus de vez em quando te deixa desfrutar de algumas bênçãos, mas para você não apaixonar por esse mundo. Dr. Russell Shedd, grande pastor batista, adquiriu um câncer no final da vida. E ele disse o seguinte, no último vídeo dele, produzido: eu tive muitas coisas boas nesse mundo. Deus me abençoou muito. Eu estou sofrendo muitas dores por causa do câncer. Mas eu estou feliz. Porque Deus está me desmamando nesse mundo. Vou aplicar agora. E agora é finalizando mesmo. Vamos lá. Aplicando é assim, o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Não adianta eu falar um monte de coisa aqui, e o que tem a ver comigo? Vamos lá? Quando começamos a nos preparar para prestar culto a Deus? Na segunda-feira. Na segunda-feira, comece a subir para o culto. Na segunda-feira, comece a pôr a sua lenha debaixo do sol da justiça, que é Cristo. Quando nós adoramos individualmente o Senhor, Jesus, na presença do Pai, nós temos que entender que estes não são os únicos momentos. São preparativos para a reunião da igreja para adorar o Senhor. Nós devemos estar ansiosos pelo final de semana, especialmente pelo domingo. Porque o domingo é o dia da vitória, como diz uma irmã da minha igreja, é o dia da ressurreição. É o dia que garante e mostra e me faz lembrar que a ressurreição dele garante a minha. E a minha entrada em novos céus e nova terra. Essa igreja, por 17 anos, tem reunido aqui para adorar o Senhor. E tem desfrutado de bênçãos. E a bênção maior é a presença de Deus no meio do seu povo. Para que vocês continuem os próximos anos desfrutando disso, é preciso continuarem fiéis, continuarem firmes na palavra, para que cada vez mais vocês cresçam em graça e conhecimento do Senhor e em número. Esse é o meu desejo. Desejo que esta igreja continue firme, para a glória de Deus. Que cada dia o Senhor acrescente pessoas aqui, para que continue subindo para a presença do Senhor. Mas um dia, quando Cristo vier, não vai ter igreja Presbiteriana Renovada, conservadora, Presbiteriana do Brasil, Batista, Assembleia de Deus, não vai ter nada disso. Sabe por quê? Porque acima da igreja tem reino dos céus. Reino é mais importante que igreja. A igreja é apenas agente do reino. E nós pertencemos ao reino dos céus. O reino do Senhor com o seu ungido que é Cristo. Um dia nós estaremos lá. Perfeitos. Sem choro de dor. Sem lágrimas, angústias. Sem luto. Veremos a Radassa lá. Adulta. A estatura do varão perfeito. Linda e maravilhosa. Por toda a eternidade. É bênção, não é? E eu termino com essa visão até Apocalipse. Apocalipse 21, verso 1 a 3. E eu termino com a leitura do texto, tá? Vou pregar novamente. Com a leitura do texto. Apocalipse 21. Vamos ler junto? Posso, pastor? Fica de pé? Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse 21. Verso 1 a 3. Apocalipse 21. Vou ler na atualizada. Apocalipse 21, verso 1 a 3. Então, quem puder ler comigo, leia como resposta à mensagem. E como a sua esperança de peregrinação até a consumação. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém. Deus abençoe. Podem se assentar.